Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Boalho, Dev Multitask. No vídeo de hoje eu vou tentar falar para vocês o que é a inteligência artificial. Bom, para me ajudar nessa tarefa difícil, né, eu vou, como vocês conhecem aqui, sempre ir lá pro meio acadêmico, né? Foi o meio acadêmico que me colocou nessa área, né? E então, assim, uma literatura assim que é muito usada, tá? É um livro que chama Artificial Intelligence: A Modern Approach, tá? De dois autores, que acho que é o Russell e Norvig. Assim, são os dois principais, né? Mas tem mais um monte de gente que ajudou. E eles são, assim, se não me engano, é um livro de 2010, assim, por aí, e ele recebeu, assim, novas atualizações. É essa edição que eu dei uma olhada, assim, por cima, né, é a quarta edição de 2022, né, já mais recente, e reescreveram um monte de coisa, né, e acho que ali dá pra ter uma boa base. Tá, eu vou deixar ali a indicação para vocês. É aquelas referências, assim, gigantes, né, que eles falam até para usar em 2 semestres, né? O livro aí tem quase 2.000 páginas, né? Bem assim, voltado para o meio acadêmico, né? Mas assim, eu vou tentar, assim, só falar aqui da introdução, tá? Acho que é o primeiro, parte do primeiro capítulo ali que ele fala o que é IA, né? Mas assim, eu acho que assim a gente consegue, se tentar resumir tudo, né? Assim, vocês já sabem que é bem difícil você definir o que é inteligência em si, né? E inteligência artificial, aí é pior ainda. Mas, assim, do jeito que o livro tenta fazer, né? Ele coloca basicamente em 2 grandes grupos, né? E depois ele divide em 4, né? Assim, esses 2 grandes grupos, ele tenta primeiro para você seria agir de uma maneira humana, né? São assim, copiando mesmo, né, o ser humano. E depois ele vai para a parte racional, tá? Então, quando eu falo racional, tenta mais ou menos associar com a parte lógica, né? Então, quando ele fala, por exemplo, de pensar, né? É mais sentido, assim, você tem essa diferença de pensar, né? Outras divisões que ele quebra no livro, né? Quando ele quebra em 4 divisões, né? Então, a primeira as duas de a parte humana, a parte racional, aí depois ele quebra em 4, né? Onde divide em você pensar, né? Então ele tenta simular essa parte, né? Do raciocínio humano, e depois de agir, né? Quer dizer, imitar o que a gente faz, né? O que o ser humano faz. Né? Então, na parte de pensar, do ponto de vista humano, seria modelar a cognição humana, né? Então, cognição é quando você pensa e você aprende, você retém essa informação, né? Então, essa é uma parte que ele tenta, parte humana que ele tenta imitar do pensamento. E nessa parte de pensar, a parte do raciocínio lógico também, né? É uma parte que ele tenta também fazer. E outra coisa que ele faz, né, num resuminho aqui, da parte de agir, aí já dá para imaginar, né? Assim, a parte de agir, a gente lembra o que? A parte de robótica, né? Assim, de o que a gente faz, a gente corre, então é uma coisa que imita o que a gente faz, né? De ver as coisas, de mover as coisas, de agir, né? A parte de ação, né? Imitar o comportamento do ser humano, né? E a parte racional, aí também é a ação que a gente faz de maneira racional mesmo, né? Então, você vai cumprir um objetivo, né? Eu preciso mover essa cadeira, né? Então, sei lá, alguma coisa assim. Então, são os objetivos que você faz, né? E então esses são os 4, tá? Agora eu vou tentar detalhar aqui um pouquinho cada um deles, tá?
Se vocês forem lá no livro, eu tô mais ou menos resumindo ali falei, né, o primeiro capítulo, né? A primeira parte, que é das 4 aí, que é de agir da forma humana, né? Eles falam bastante do teste de Turing, né? Talvez você já deve ter ouvido falar do teste de Turing, né? Quem acha que isso é uma coisa nova, não, a gente está falando da década de 50, né? Tem mais de 70 anos, né, esse teste. E até hoje ele pode ser usado para qualquer ideia, né? Que ele falava assim, que você tem, acho que o exemplo mais famoso, quando você tem uma pessoa que está numa sala e aí ela fala ali, tem sei lá, tipo um microfone, ou pode ser até uma coisa mais simples, pode ser simplesmente nada, ela aí do outro lado da porta ou da parede, enfim, tem alguma coisa e essa pessoa se comunica com essa coisa e se ela não conseguir distinguir de um ser humano, né, aí ele passou do teste de Turing, né? Então essa é uma simplificação do que é o teste de Turing, né? Mas assim, do ponto de vista assim, mais da definição, né? Então ele precisaria ter uma linguagem, né, para essa inteligência artificial, seja lá o que for, para se comunicar, né? Ele precisa memorizar, né, o que ele escutou, ele precisa entender o que ele escutou, né? Então ele precisa aprender o que ele escutou, né? E ele precisa ter um raciocínio de que, além de aprender, ele chegar a alguma conclusão, né? E às vezes, assim, ele precisa também adaptar o que ele aprendeu a alguma circunstância e detectar alguns padrões e aí chegar a alguma conclusão, né? Então, se ele fizer tudo isso, né, ele passou no teste de Turing, né? Então, se a gente pensar hoje, né, um cara assim que é bem moderno, que passaria tranquilo no teste de Turing, né, é o ChatGPT, né, ou o Gemini, ou qualquer uma dessas IAs, Grok, por exemplo, né? Porque se o meio de comunicação, né, não precisa ser a voz, pode ser o chat, né, tranquilamente, assim, ele entende o que você fala e responde, tira a conclusão, né? E antigamente isso era mais difícil de fazer. Então hoje você já tem essas opções, né? E assim, uma coisa interessante que no caso do Turing, né, para você passar no teste de Turing, ele não interessava a parte visual, né? Então, assim, muitas vezes a gente espera, né, ter assim a solução completa, né? Tem lá a inteligência artificial, mas também ter o robô, uma coisa que a gente vê, a gente consiga tocar, né? Ela fale, né? Aquela pessoa mecânica, sei lá, ela consiga falar, né? Então a gente espera isso. Mas no caso do Turing, não. Para ele essa parte era desnecessária, né? E aí, então, isso aí mais assim, então essa primeira parte, né? De agir de forma humana, mais parecido com o Turing Test. Você tem mais parecido que é mais próximo a esses chatbots, né? Também eles tentam fazer essa parte de comunicação, tentam aprender, né, com o que você o que você falou e tenta chegar a alguma conclusão. Às vezes não, né? Tem uns chatbots que eles tentam, né? Pelo menos eles tentam. Tá, agora aí a outra parte seria de você pensar de forma cognitiva, né? Ou seja, de você construir o conhecimento, né? Então essa é uma parte que é uma parte da inteligência artificial, né? Mais assim voltada para o meio acadêmico, que a gente não vê assim muito na prática, né? Mas ela é ligada assim à neuroimagem, né? Então você já deve ter visto alguma coisa de quando a pessoa pensa ou está fazendo alguma coisa e o pessoal ali fica vendo, tirando imagens, né, do cérebro para ver como se comporta, né, e tentar chegar a alguma conclusão nisso, né? E pelo que o livro aí comenta, né, nessa edição nova, que o pessoal está usando essa ciência, né, de neuroimagem, né, de pegar essas
imagens do cérebro e já junto com usando o machine learning, né, para tentar aprender ali alguns padrões das imagens, eles já estão conseguindo, né, pelo menos eles falaram no livro, de ler o pensamento, assim, entre aspas, né, eu coloco entre aspas, ler o pensamento de algumas coisas simples, né, então talvez, assim, uma tarefa muito simples, né, que é um pensamento muito comum para a gente, isso é um padrão que é tão fácil, assim, de ver no cérebro que já estão conseguindo ler, né? E então, assim, isso tá uma coisa bem inicial, mas, né, talvez isso pode ser um problema no futuro, a gente não sabe, né? Mas, assim, a ciência tá caminhando. Tá. Bom, e aí a terceira parte, né, que seria a parte de pensar racionalmente, né? De pensar racionalmente seria mais as lógicas, né, que ele chama as lógicas do pensamento. Aí a gente vai para o pensamento racional, tá? Que também, esse eu acho que é o mais antigo de todos, né? Que lá da Grécia Antiga, vai lá, volta lá para Aristóteles, né? Que inclusive ele tá na capa desse livro, né? Então é aquela parte que você tem a lógica simbólica, né? E agora puxando assim mais para a parte da gente aqui de sistemas, né? Você tem, usando essa parte de aqueles sistemas que são como se comportam como se fosse um perito, né? Ele tem muita informação e aí ele pega ali todos aqueles fatos ali que ele tem e aí ele consegue chegar a uma conclusão lógica, né? Mais ou menos o que um perito faz, né? Então você tem os sistemas que vão para essa linha, né? E aí você tem essa parte, a última parte, que é a parte racional, que são dos agentes racionais, né? Então, vocês achavam que era um termo novo? Não, esse termo é bem antigo, tá? Porque, na verdade, essa ideia do agente é justamente, né? A ideia de ser um agente racional, né? Que ele vai identificar alguma coisa que está acontecendo no ambiente, ele vai se adaptar e vai tomar alguma ação, vai fazer alguma coisa, né? Então, isso que são os agentes de IA, né, que agora assim, são bem famosos, também é uma definição antiga, tá? Mas eles vêm dessa ideia aí acadêmica, né, de você ter dessa parte de ação mesmo, né? Dessa parte da inteligência artificial, né? Que eu falei para vocês, que está voltada para a ação, de maneira racional, né? Não de maneira humana ali, da parte lógica, né? E esse cara é o que a gente vê, né? Esse da ação racional, que eu acho que a gente tem mais aplicações, né? Pro nosso dia a dia, né? E é o que o livro foca também bastante nele, né? Então você tem os agentes de inteligência, você tem a parte de machine learning, planejamento, né? E você tem a parte de robótica também, né? A gente não pode esquecer que também são ações, né? E é uma parte que provavelmente agora, assim, nos próximos anos, a gente vai ver para crescer bastante, tá? Bom, então espero que com esse vídeo eu tenha ajudado ou não confundindo mais, né? Mas eu queria passar para vocês essa visão dessas 4 diferentes maneiras que você tem na IA, né? E como que você pode se aprofundar delas, né? Eu vou deixar a descrição do livro se quiser dar uma olhada, tá? Acho que vale a pena, tá? Dá uma fuçada lá. Ele tem umas partes online, acho que vale a pena você dar uma olhada para onde a gente está indo, né? E muita coisa que está escrito aí são coisas que a gente vai ver no futuro, né? E a gente vai achar que, nossa, é uma super novidade, mas na verdade está aí no livro aí há muitos anos. Beleza? Então, espero que você goste. Vai ter mais conteúdo parecido com esse, tá? Eu vou focar mais na parte de IA, puxando, né, para o nosso lado aqui de back-end, Java, Spring. E é isso. Dá um like no vídeo, por favor, se inscreve no canal, confere os outros vídeos aqui. Um abraço, até a próxima.